ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני. Shalom. Nesse estudo no qual entraremos agora, nós veremos algo sobre a Arca do Testemunho, sobre a Arca da Aliança, o qual estava no tabernáculo. E o título deste estudo é 3 elementos que evidenciam o governo de Deus, que faz relação aos 3 elementos que estavam dentro da Arca. E eu creio que tem muita relevância para as nossas vidas, para os nossos dias. Mas antes de dar início especificamente neste tema e na figura da Arca, eu quero aqui fazer uma breve introdução e um resumo das figuras que haviam no tabernáculo de Moisés. Eu creio que nos revela um caminho antes de se chegar naquilo que a Arca representa. Então no tabernáculo nós tínhamos o pátio, o santuário e o Santo dos Santos. O pátio onde havia o altar de sacrifício e a pia. E no santuário tínhamos o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso e o véu. E por fim, no Santo dos Santos havia ali a Arca da Aliança. E eu creio que isso nos traz um caminho. É que você preste atenção, e eu falarei aqui de um modo resumido, de um modo sintetizado. Portanto, para que o sacerdote chegasse à arca, ele se fazia necessário passar antes pelo pátio e pelo santuário, pelo átrio e pelo santuário. Então todo o tabernáculo traz a pessoa do Messias Yeshua. E nesta revelação que foi trazida ao povo de Israel está contida o nosso modo de caminhar em Yeshua. E desde a porta de entrada até o Santíssimo Lugar fala-nos dos níveis da nossa vida no Messias. Então nós temos o seguinte: o pátio. O que havia no pátio? Nós já vimos a porta, a qual é Yeshua. Eu não quero entrar aqui em detalhes, mas em João 10:9 nos declara que ele é a porta e quem entrar por ele será salvo. Temos também o altar de sacrifício, onde nos fazemos participantes do sacrifício de Yeshua, morrendo com ele para alcançar a sua ressurreição. Matamos o nosso eu, o velho homem, a natureza caída, os nossos valores errados, os nossos valores distorcidos, e derramamos o nosso sangue. E o sangue nos fala do quê? Nos fala da vida. Então derramamos a nossa vida perante ele, e assim nos arrependemos. O altar de sacrifício fala de arrependimento. E aqui é onde nós precisamos, depois que entramos após a porta, nós precisamos passar pelo sacrifício. Depois que entramos em Yeshua, nos sacrificamos com ele, para sermos participantes da sua glória. Temos também a pia de bronze. Aqui nos lavamos. O sacerdote lavava seus pés, lavava suas mãos. E assim é o próximo passo que então damos. Ou seja, lavamos as nossas mãos, o que simboliza tudo o que fazemos, e também purificamos os nossos pés, ou seja, o caminho por onde andamos. E é interessante que a água nas Escrituras representa a palavra do Eterno, a qual nos santifica, a qual nos purifica, e de acordo com João 17:17, que o Senhor Yeshua diz que santifica-os na verdade, a verdade é tua palavra. É onde nós somos santificados, nós somos purificados, nós somos limpos, nós somos lavados. E outra coisa interessante é que a pia de bronze era espelhada, e ao se lavar, então o sacerdote via a sua imagem refletida na pia. Então, sendo dessa forma, purificamos nossas obras, ou seja, as mãos, e o nosso caminho, os pés, na palavra do Eterno, que são as suas Escrituras, a sua Torá. E à medida que fazemos isto, nós vamos descobrindo a nossa imagem, e vamos vendo quem nós somos. Isso a palavra do Senhor, as Escrituras do Eterno fazem. Elas revelam quem nós somos nele. Então aqui, agora nós subimos de nível entrando no santuário, onde havia a menorá, o candelabro de 7 pontas. A menorá fala de óleo, que simboliza unção, consagração, separação, o que consequentemente traz a figura da Ruach, do Espírito. E 7 pontas também simboliza os 7 Espíritos do Senhor. Quando há uma consagração, há o soprar do Espírito. E o candelabro também fala de luz, ou seja, de um iluminar. E desta forma entramos em um nível de consagração, onde recebemos o Espírito para um propósito específico e com também o objetivo de guardarmos os seus mandamentos, e dessa forma adquirimos
a revelação e luz do Senhor. Luz é esta que é o próprio Yeshua, né? A luz do mundo. E passamos a ser guiados pelo Espírito do Eterno. Nós temos também a mesa dos pães. E entendo que tipifica o corpo do Messias. Pão fala do corpo de Cristo, que foi partido por nós. Então creio que aqui o momento é de se ter a revelação do que significa este corpo. E assim ter comunhão com ele. E é um tempo de participar de uma comunhão junto com outros que estão neste mesmo caminho. E vemos também no santuário o altar de incenso, que é o ponto antes de atravessarmos o véu para o Santíssimo Lugar. E este lugar nos fala de louvor, nos fala de oração, nos fala de perfume. E adentramos em uma vida mais profunda de louvor, de oração, e uma vida que exala o perfume do Messias, o perfume de Cristo, o perfume do ungido. E isto também fala de um modo de vida coerente com os princípios do Pai. E é interessante que o incenso não poderia ser inalado pelo sacerdote, ou seja, aquilo que fazemos não é para deleite próprio, não é para nós mesmos, é para Ele, somente para Ele. O sacerdote que fazia assim morria. Então nós precisamos ter a ideia e o pensamento, a mentalidade de que é para Ele, não é para nós mesmos. Então nós temos o véu. O véu era feito de linho fino, de tecido azul, púrpura, carmesim. E esses elementos nos trazem a ideia de uma realeza. E, ao meu ver, como a porta de entrada do trono do rei. Então ali nós passamos a entrar no ambiente do reino do Senhor, a viver mais o reino do Senhor. Então, e neste lugar desfrutamos de um nível mais profundo no relacionamento com o Eterno, né? Com o Rei, com o Pai, com o Senhor dos Senhores, com o Rei da Glória. Passamos a viver uma maior realidade do seu reino por meio de Yeshua, no Santo dos Santos. Bom, então já vimos um caminho para se chegar à Arca da Aliança, e esse caminho todos os que se achegam a Yeshua devem passar. E isso não é de um dia para o outro, mas sim é um caminho percorrido dia após dia, manhã após manhã. Mas agora daremos continuidade focando mais especificamente na figura da arca, qual está no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. E só aqueles que já chegaram neste local é que desfrutarão do que esta arca pode nos representar, o que ela simboliza para nós. Então, segundo Hebreus 9, verso 4, é relatado que dentro da arca havia 3 elementos: o maná, as tábuas da lei, que é a Torá do Senhor, e a vara de Arão, que floresceu. E veremos que esses 3 podem ter alguns significados quanto ao governo do Eterno, quanto ao governo de Deus. E primeiramente vejamos a arca como um símbolo do governo de Deus. Porque segundo Êxodo capítulo 25, verso 22, o Senhor vinha sobre a arca, por cima dos querubins, estabelecer o senhorio, decretando seu governo sobre a nação de Israel. E outra coisa que perceba é que o que havia em seu interior tem muito a ver com o que as Escrituras falam sobre Yeshua. Ou seja, nós temos o maná, que simboliza Yeshua, o pão vivo que desceu do céu, João 6,51. Nós temos também a Torá, que representa o verbo vivo, a palavra viva, de acordo com João 1,14. Yeshua é o verbo vivo, é a palavra viva, é a Torá viva do Senhor. Nós temos, por terceiro, a vara de Arão, que simboliza o sacerdote. De acordo com Hebreus 9,11, Yeshua é o sacerdote, Yeshua é o sumo sacerdote. Então, visto que Yeshua tem o governo sobre os seus ombros, de acordo com Isaías 9,6, e representa o reino do Pai. Então, compreendo que onde há o governo de Deus, há estes 3 elementos. Porque aonde a arca estava, o que havia em seu interior também estava, e era isto que evidenciava o governo do Senhor sobre os filhos de Israel. Assim como o andar de Yeshua na terra, como sendo o pão vivo, como sendo o verbo vivo e o sacerdote. Então, Yeshua tornava evidente o reino do Pai por onde passava, como sendo a arca do Senhor. Agora, um outro entendimento que podemos ter quanto a isto é sondarmos as nossas vidas para que assim então nós possamos ver se há ou não o governo de Deus em nossa maneira de viver a partir da presença ou não destes elementos. E falo tanto de uma forma pessoal quanto comunitária. Porém, veremos também que toda essa questão do conteúdo da arca fala muito a respeito da nossa vida integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Mas então, o que
essas três representações podem significar para nós? Para responder então esta questão, faremos algumas citações das Escrituras, né? A princípio parece ser meio confuso, mas faça uma correlação com os textos e ficará muito mais claro. Primeiro, nós temos o maná. Mas o que é o maná? Até essa é uma pergunta que os filhos de Israel fizeram no deserto. O que é isto? Não era necessariamente o pão que nós conhecemos hoje, mas é algo que representa o pão diário, né? Um alimento diário. Então nós temos com o pão, cuja palavra, as Escrituras, fazem várias analogias como sendo uma figura simbolizando o corpo de Cristo, o corpo do Messias. Ou seja, a sua própria carne. E justamente no primeiro texto, então, a seguir, Yeshua faz uma comparação com o maná do deserto e ele próprio. Já no segundo verso que nós veremos, Paulo, Shaul, usa o pão como um sinônimo de corpo, do Senhor. Então nós temos João 6,51, que Yeshua fala o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Temos então 1 Coríntios 10,17, qual são palavras de Paulo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então nós temos aqui o maná referindo-se ao corpo. Por segundo, nós temos a Torá. A Torá é literalmente instrução. São os 5 primeiros livros chamados de Pentateuco, contém as leis e instruções que tornam o povo de Israel separado dos demais povos. É a palavra do Eterno, é as Escrituras do Eterno, são os mandamentos dele. Os 10 mandamentos que conhecemos e que foram entalhados nas tábuas de pedra, as quais representam uma parte da Torá, é conhecida entre a comunidade judaica como o Decálogo, as 10 palavras. E é isso que estava dentro da arca. Então, João faz menção de Yeshua no primeiro capítulo de seu livro como sendo o verbo vivo que habitou entre nós, ou seja, a palavra do Eterno que tabernaculou dentro de nós. E desta forma entendo então que a Torá e o verbo vivo expressam a vontade de Deus, expressam a vontade do Eterno quanto ao viver do homem na terra, e está ligada à alma do ser humano. E por isso um viver dentro dessas instruções restaura a alma, como assim diz o salmista, Salmo 19,7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E por terceiro nós temos a vara de Arão. E a vara de Arão fala de um sacerdócio, porque esta vara é o que representou a escolha do sacerdote que iria ministrar perante o povo. E este homem então oferecia sacrifícios em favor de si mesmo e em favor do povo, assim servindo ao Senhor, assim trabalhando para o Senhor. E segundo Pedro, devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor como sacerdotes. São sacrifícios de ordem espiritual, portanto creio na relação com o Espírito. Então vemos concernente ao Espírito que o salmista também nos fala de sacrifícios agradáveis ao Eterno. E um desses sacrifícios é o Espírito quebrantado. Então vejamos em Salmos 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E 1 Pedro 2,5 então fala dos sacrifícios espirituais. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias. E sendo assim, então, se o governo do Senhor está em mim, ou eu estou sob este governo, é preciso evidenciar este reino do Senhor participando do pão, ou seja, ser participante do corpo do Senhor e assim ter a vida no corpo, viver as instruções da Torá conforme o andar de Yeshua e ter a alma restaurada e oferecer sacrifícios, adquirindo assim um aperfeiçoamento no Espírito. E quero aqui fazer uma observação com relação ao que Pedro nos descreve em 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Primeiro no verso 5, ele fala sobre sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Yeshua. E depois ele segue o texto e no verso 19 ele parece fazer uma substituição colocando agora os sacrifícios espirituais
como uma proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa palavra virtude, a qual Pedro usa, é no original aret, cujo significado é uma conduta virtuosa de pensamento, de sentimento, de ação. O que faz muito sentido, porque desta forma o que eu ofereço está relacionado em proclamar, sendo testemunha, ou seja, vivendo uma conduta de vida virtuosa conforme Yeshua, o qual me chamou. E preciso viver e proclamar a conduta que Cristo, o Messias, tinha aqui na terra. Isto é, sacrifício espiritual agradável. Eu sendo a oferta ao Senhor por meio das ações, por meio das palavras e assim por diante. Então, mas uma coisa precisamos compreender, que para vivermos essas evidências do governo do Eterno, necessitamos da intervenção divina, porque de uma forma milagrosa, ou seja, pelas mãos de Deus, é que o maná desceu do céu. Os mandamentos foram escritos nas tábuas, e da mesma forma foi a vara de Arão que pela ação divina floresceu. Então esses elementos tiveram uma intervenção divina, foram feitas por ação divina. E creio que vale aqui então a citação de dois outros textos que entendo estarem também relacionados a este governo e reino representado na Arca do Concerto, na Arca da Aliança. O primeiro é relatado por Paulo aos Romanos e o segundo por Lucas no livro de Atos. Romanos 14:17, então nós temos assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, na Ruach HaKodesh. E repare que neste versículo, o reino de Deus é colocado como três aspectos: justiça, paz e alegria no Espírito. Então, nesse outro verso agora que veremos, como já mencionado, é escrito por Lucas e faz referência às ações da igreja do primeiro século e a sua perseverança em 4 pilares que mostravam o governo do Senhor sobre crentes em Yeshua daquele século. Então, Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ao meu ver, o que Paulo e Lucas citam faz muito sentido com os elementos da arca que evidenciam o governo do Pai. Nós podemos ver assim, então, primeiro, participar do pão, do corpo. Esta participação do corpo, sendo humilde, tendo misericórdia, amando, sendo longânimo, perdoando uns aos outros, segundo Paulo aos Colossenses, gera a paz. E isto está extremamente ligado à perseverança da igreja no partir do pão e na comunhão do primeiro século. E há um outro versículo que Paulo relaciona o partir do pão com a comunhão com o corpo de Cristo e o cálice com a comunhão com o sangue, no meu entendimento, com os sofrimentos do Messias. Isto é o sentido da ceia. Então nós vemos Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. 1 Coríntios 10,16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Segundo, viver as instruções da Torá. Ao cumprirmos os mandamentos e instruções do Senhor, sentimos satisfação e alegria, assim como depois de se alimentar. Então, como já vimos, a nossa alma passa a voltar ao estado de origem, ao estado original, e isso traz alegria. Então, de acordo com Lucas, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E esta palavra doutrina é didache no grego, cujo significado é instrução, e no hebraico corresponde a Torá. Então, portanto, os crentes no Senhor perseveravam na Torá dos apóstolos, a qual era a Torá do Eterno. E segue-se então agora algumas referências do salmista e de Salomão relacionando a lei, a Torá, com o prazer e a alegria. Então, Salmo 119, verso 174: suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer, é toda a minha alegria. Salmo 119, 165: grande paz, plenitude tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Provérbios 29, 18: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei do Senhor, a Torá do Senhor, esse é feliz. E por terceiro, oferecer sacrifícios espirituais. Como já vimos, o oferecer sacrifícios espirituais está intimamente ligado a uma conduta de vida virtuosa. E sendo assim, esta maneira de vida diz respeito a uma vida justa, ou seja, em justiça, de acordo com a verdade
de acordo com a conduta do Senhor, andar em linha reta. Um outro ponto aqui é que a oração também faz parte de um ofício sacerdotal. O sacerdote orava, intercedia pelo povo. Observamos então que este serviço também é citado por Lucas em Atos 2,42. E uma observação aqui que não podemos esquecer que um complementa o outro e todos estão interligados. Para concluir, então, eu creio que precisamos evidenciar o governo do Senhor em nossas vidas, tendo em nosso interior o maná, a Torá e o bordão de Arão, a vara de Arão, e praticar o que esses elementos representam. Creio que não é uma coincidência essas correlações de textos. Entendo que estão falando de uma mesma coisa, ou seja, de manifestações do governo do Eterno. Então, para resumir e sintetizar aqui, nós temos o maná, que representa o pão, o corpo do Senhor, participar do pão, participar do corpo do Senhor, a comunhão, a paz, e está ligado com o corpo físico. Então nós temos a Torá, que são as instruções do Eterno, que representa o verbo vivo, a palavra viva, a doutrina do Senhor, a doutrina dos apóstolos, e isso traz alegria e restaura a alma, está ligado com a alma. E nós temos a vara de Arão, que representa o sacerdócio, representa sacrifícios espirituais, orações, representa a justiça, uma conduta virtuosa de vida, e está ligada com o espírito, são sacrifícios espirituais. Então esses três elementos precisam estar em nós se nós estamos vivendo o governo do Senhor, como sendo uma arca, aonde o Senhor vem e se assenta. Então que você possa viver esses elementos. Espero que você tenha compreendido o que isso representa para nós, e que o Eterno te abençoe e te faça resplandecer nessa terra e evidenciar o seu governo com esses elementos. Shalom. ירושלים של זהב ושל